Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Quero apresentar e desejar boas-vindas à professora Rosilene, falar do prazer de tê-la aqui na especialização em ensino de língua portuguesa e literatura brasileira. A professora Rosilene Aparecida Frois Santos é doutoranda em estudos literários pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela é mestra em letras e estudos literários pela Universidade Estadual de Montes Claros, especialista em Libras, com ênfase em interpretação pela Unimontes e docência no ensino superior, e também em psicopedagogia. Ela é graduada em Pedagogia pela Unimontes, tem licenciatura e bacharelado em Letras Libra e segunda licenciatura em Letras Português. Também é técnica em Tradução e Interpretação Libras, Língua Portuguesa pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Professora e tradutora, intérprete de Língua Brasileira de Sinais, Libras, Língua Portuguesa na Universidade Estadual de Montes Claros, e a área de atuação é de Língua Brasileira de Sinais, e também é membro do grupo de leitura do Museu da Unimontes, do grupo de estudos Teolinda Gerson da Unimontes e do grupo de estudo Discurso e Subjetividade na Educação Profissional e Tecnológica. Seja bem-vinda, professora, à disciplina J, que é a História da Arte Brasileira Contemporânea. Para nós é um grande prazer tê-la aqui, e também sejam todos os cursistas bem-vindos depois desse processo de férias, desse recesso, todo mundo mais tranquilo, mais aliviado, para poder finalizar essas 3 disciplinas do módulo 2. Nós temos aqui, além dos cursistas, professora, a tutora Andréia e a tutora Carolina. Então, boa noite a todos, e com a palavra a professora Rosilene. Boa noite, obrigada, professora Ana, pela recepção, pelo carinho, né, desde o início aí, nas reuniões, nas orientações, e é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre algo que me é muito caro, né, apesar de vir lá da Libras, né, trabalhar como intérprete de Libras, como professora de Libras, a minha formação no mestrado e agora no doutorado é na área de letras, estudos literários. Então, é um prazer muito grande vir aqui para a gente compartilhar um pouco. E eu fiquei muito feliz porque quando peguei a ementa, né, da disciplina e as referências, alguns dos textos propostos aqui para discutir com vocês, nós discutimos também no mestrado e no doutorado. Então, foi uma construção contínua de conhecimento. Eu gostei muito dessas novas releituras, né? Porque é sempre uma releitura, a gente nunca lê um texto da mesma forma. Então, ao lê-los novamente, me trouxe toda essa trajetória de formação, e para mim é um prazer estar aqui. Agradeço a todos pela atenção, às tutoras que estão aí, me coloco à disposição para qualquer dúvida, podem ficar à vontade, inclusive lá no próprio ambiente virtual, né, nos espaços de discussão, me coloco à disposição para o que for preciso, tá? E espero que possamos ter uma disciplina bem tranquila, bem leve, tal qual como a arte, né, nos propicia, né, pensar essas questões subjetivas, essas novas formas de fazer arte. E eu gostei muito de trabalhar com essa disciplina, de estar trabalhando, na verdade, né, que estamos em processo, mas como nós professores começamos antes, né, Ana? A gente tem que, né, começar a ler, estruturar tudo certinho. Eu gostei muito porque o meu objeto de trabalho no doutorado é justamente sobre a performance. O meu objeto, né, eu pesquiso sobre a performance na literatura surda. Então, eu trago a literatura e trago a cultura surda, língua de sinais, e estou construindo a minha tese. E eu fiquei muito feliz com essa disciplina porque casou, né? Foi muito assim, casou no sentido de que o meu objeto de pesquisa é um exemplo da literatura, da arte contemporânea.
Então, quando eu trago aí para discutir, para refletir sobre a performance na literatura surda, é um exemplo, né, de arte contemporânea, e é o nosso campo de estudo aqui na nossa disciplina. Eu vou pedir licença para fazer uma apresentação aqui no PowerPoint, e já peço desculpa porque eu estou no telefone, aqui pelo telefone, eu vejo vocês. E quando eu estou nessa perspectiva aqui, é o do computador. Então, quando eu estiver com os slides, provavelmente eu vou ficar meio que assim, tá? Então, já peço desculpas, mas estou vendo todos vocês. Eu prefiro assim, porque no computador, quando a gente faz a apresentação, não sei se tem uma nova tecnologia, mas até então eu não sei. Quando eu faço a apresentação, eu não vejo as pessoas que estão na sala. E isso não, eu não gosto. Eu gosto de ver, né, as pessoas na sala. Então, vou pedir licença para fazer uma apresentação. Tem os slides para a gente acompanhar. Os slides fazem referência aos textos, né, que eu coloquei lá os textos selecionados que estão no AVA, que vocês provavelmente leram ou vão ler. E não sei se perceberam, mas os textos são textos relativamente curtos, não são textos cansativos, são textos que dá para vocês compreenderem a proposta da disciplina. E mesmo os que são mais longos, por exemplo, livros, vocês vão perceber que na frente eu coloquei as páginas. Então, eu marquei quais as páginas, de forma que não são todo, né, a obra toda que será lida. E muitos artigos também eu coloquei lá para a gente ter uma discussão. Vou ampliar, acredito que todos estejam vendo, né? Sim. Então, tá. Como Professora, a só um professora... momentinho. Só um momentinho, professora. Tem 34 alunos aqui. Alguém está pedindo acesso e não está conseguindo entrar? Porque parece que, pelo menos eu estou... Grupo, Ana, Viviane, diz que não está conseguindo. Aconteceu isso da outra vez, deixa eu verificar aqui. Porque não tem ninguém me pedindo acesso agora. Viviane. Isso agora. Espera só um minutinho aqui. Estou conseguindo permitir. Isso, pode continuar, professora, que agora está dando certo, eles estão conseguindo entrar. Bacana. Conforme a professora Ana falou, sejam bem-vindos aos que estão entrando agora, boa noite. Eu sou a professora Rosilene, estaremos aqui falando um pouco sobre a história da arte brasileira contemporânea. E conforme a professora Ana falou, eu sou intérprete de Libras, professora de Libras, e tenho uma formação também na área de língua portuguesa e literatura, e estou aí caminhando, né, no doutorado, nessa perspectiva aí de arte performática, que é um dos campos da arte que nós vamos ver aqui no decorrer da disciplina. Pensando aí na perspectiva, né, da história da arte brasileira contemporânea, nós vamos trabalhar esse mês. Então, os prazos eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção, mas vocês todos já têm acesso, já sabem, né? Então, só para a gente acompanhar um pouco como é que vai ser essa disciplina, que não é diferente das demais, né? Mas nós temos aí os fóruns, os 4 fóruns, cada um no decorrer de uma semana. Hoje, após a gente falar um pouco sobre o conteúdo, a gente vai dar uma passada no fórum, vou falar um pouco sobre a proposta do fórum da primeira semana. No webinário da semana que vem, a gente fala sobre a proposta do fórum da semana que vem e assim por diante, tá? Para não atropelar. Temos a atividade aplicada, que ao final também de hoje, né, dessa nossa conversa, eu vou apresentar para vocês a nossa proposta e me coloco à disposição caso tenham dúvidas. Após, nós temos avaliação online e autoavaliação, que será posterior, né, no mês de setembro. Mas lá no AVA já tem essas datas, é só ficar atentos mesmo aos fóruns, que uma semana, né, para cada um, ficar atentos aí ao fechamento deles. Ao final aqui da nossa reflexão, eu vou falar sobre o Fórum 1. E a proposta da nossa discussão é partir de unidades. Então, a cada semana nós temos uma unidade,
Nessa primeira semana, nessa unidade, nós propomos uma discussão acerca do contemporâneo e estética. Né? São dois conceitos dentro da arte moderna, da arte contemporânea. E aí nós vamos perceber um pouco reflexões no contexto da arte. Então, como pensar o que é contemporâneo e o que é estética no contexto da arte, né? Muitas vezes, quando a gente fala de estética, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão do belo, do bonito, né? Algo marcado, quando, na verdade, pensando no contexto da arte, a estética não tem nada a ver com bonito. Pode também fazer referência ao feio, né? Várias das perspectivas que nós temos. Então, nessa primeira semana, a proposta de discussão é justamente essa. Essas questões que permeiam contemporâneo e estética, no conceitual mesmo. Pensar a questão contemporânea, eu vou falando, gente, mas se vocês quiserem perguntar ou falar alguma coisa ou acrescentar, conforme as leituras que vocês fizeram, pode ficar à vontade, tá? Pode levantar a mão ou pode abrir o microfone. Pensar na perspectiva do contemporâneo, quando fala contemporâneo, a gente já vem logo, atual, é o que é de agora, né? Estamos aí no contemporâneo. Tal obra é contemporânea, tal livro é contemporâneo. Mas como pensar o que é ou não contemporâneo? Como eu vou marcar isso? Como eu vou delimitar isso? Então, lá na obra de Giorgio Agamben, ele traz essa discussão sobre o que é contemporâneo. E é uma discussão muito interessante, porque ele vem para desconstruir essa ideia de que contemporâneo é só o que é atual, o que está no nosso tempo. E aí ele, para começar a discussão, ele se pergunta de quem e do que somos contemporâneos. Eu sou contemporânea somente das pessoas com que eu convivo agora nesse tempo? Nesse século, nesse ano, nesse período? E o que significa ser contemporâneo? Para responder essas questões, aí ele traz a grande chave, né? A chave que é o tempo. Então, essa relação que mantemos com o tempo. Mas como se dá essa relação? Então, quando ele traz essa proposta de discussão sobre o que é contemporâneo, nós não vamos ler toda a obra dele, né, que está até lá no AVA, mas eu coloquei as páginas, se não me engano, de 55 a 70, alguma coisa assim, essas páginas. Que trata exatamente sobre o contemporâneo. Mas o livro todo, a obra toda, ela é composta por falas que foram concretizadas em um seminário. Então, a partir desse seminário que ele propôs, que ele efetivou, aí veio a publicação do livro. Nesse sentido, para refletir sobre o que é contemporâneo, sobre o tempo, aí ele fala o tempo do nosso seminário, que foi no tempo que foi proposta a discussão, as palestras e seminários, que daí veio a origem do livro. O tempo do nosso seminário é a contemporaneidade. E isso exige ser contemporâneo dos textos e dos autores que examinam. E o que significa isso? De forma mais tranquila, mais simplificada, o que nós podemos pensar aqui? Ser contemporâneo é manter essa relação com, no caso dele, do seminário, que ele trouxe autores, trouxe obras, trouxe livros para discussão. Então, o que quer dizer isso? Que quando ele traz esses autores para o tempo que ele está falando, esses autores passam a ser contemporâneos. Não necessariamente esses autores estão vivos, estão presentes, é desse século. Pode ser autor lá de 1800, 1900. Então, autores que publicaram obras e essas obras são utilizadas agora. Então, a partir do momento que eu pego um texto e trago ele para a minha realidade, ou pego um autor e trago ele para a minha realidade, independente do tempo que ele escreveu, esse autor e essa obra passa a ser contemporânea. E só para refletir um pouco aí, quando a gente fala sobre literatura, sobre arte, uma das características principais da obra de arte e do objeto literário é justamente essa atemporalidade. E o que seria essa atemporalidade? Porque o objeto literário, o objeto artístico, ele é produzido em um determinado tempo. Contudo, para ele ser arte, para ele ganhar esse caráter de arte, de artístico, ele não pode
ser vinculado somente àquele tempo. Ele tem que criar significados em outros tempos. Quando a gente pega, por exemplo, uma obra de Machado de Assis, né? Que foi publicada há muitos anos. Até quando eu leio hoje, eu consigo encontrar muitos significados, eu consigo fazer com que essa obra ela seja contemporânea. Então, é uma característica da obra de arte, é uma característica do objeto literário. Então, é esse não estar vinculado a um determinado tempo. Então, a obra de arte, a literatura, ela não pode ser vinculada a um determinado tempo. Porque a partir do momento que determinada obra de arte, ela designa, ela marca só aquele tempo, ela descontextualiza de qualquer outro tempo, ela perde o caráter artístico, né? Então, ela perde a essência, ela perde a estética, que a gente vai ver daqui a pouco. Ainda segundo Agamben, a contemporaneidade, portanto, é singular, é uma singular relação com o próprio tempo. Tá vendo? A relação com o tempo. Dele toma distâncias, mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação ou anacronismo. Então, a palavra-chave aqui é relação. Então, essa relação que estabelece com o tempo. Não necessariamente o objeto, ou o autor, o pintor, ou qualquer artista ou obra, ele tem que ser atual, tem que ser produzido agora para ser contemporâneo. Eu posso pegar uma obra, Tarsila do Amaral, e trazer para cá, ela é contemporânea no sentido de que eu posso analisá-la agora em uma perspectiva atual. Então, ela se torna contemporânea. O poeta, o contemporâneo, então, o poeta, ele naturalmente, ele tem que ter esse caráter de contemporaneidade, ou seja, o poeta ele não escreve somente para aquele tempo que ele estava escrevendo naquele momento, não, para além disso, né? Assim como diz, se não me engano, Proust, que o poeta é a antena do tempo, é a antena de uma nação, é a antena de um povo, ou seja, ele tem que ver para além da realidade. Então, o poeta ele é contemporâneo nesse sentido, porque ao propor, ao fazer, ao construir uma poesia ou uma narrativa ou um objeto, algo artístico, esse objeto ele tem que contextualizar em qualquer outro tempo, em qualquer outro espaço. Então é esse desgrudar do tempo, né, do espaço, do local. Então é uma característica do objeto artístico. O poeta, o contemporâneo, deve manter fixo o olhar no seu tempo, atento ao seu tempo para descobrir o que está por trás disso. Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Isso aqui é muito interessante, porque a ideia da arte não é mostrar algo, não é o material, não é o objeto que tem o significado, está evidente. É o que está subtendido ali. E quando falo aqui mais o que está no escuro, eu lembro da João Cabral, de Melo Neto, se não me engano, é o menino que carregava água na peneira. Não, não é João Cabral, não. Esqueci o nome dele. Mas é um menino que carregava água na peneira. É um poema lindo. Depois, se vocês tiverem oportunidade, vocês... Manuel de Barros, isso, obrigada. Amo, amo, amo aquele poema. Acho lindo de paixão. Porque ele mostra na simplicidade, né, do menino ali carregando água na peneira, ou seja, a peneira é um objeto, é uma vasilha furada, e o menino carrega a água ali. Aí todo mundo se questiona, como assim você carrega água na peneira? E aí, depois, ao final, ele mostra que seria o construir algo a partir do vazio, onde não tem algo, ele é construído. Então, quando o menino, né, ele constrói significados, ali trabalha a questão da função autor, função leitor, é de uma profundidade o poema. Eu sou apaixonada com o menino que carregava água na peneira. Depois, quem tiver oportunidade, dá uma lidinha. Então, é o poeta aí, é construindo mesmo, construindo sentidos a partir do vazio, a partir de onde não está explícito. Então, o poeta é esse sujeito. Né? Então, quando você vê uma poesia, uma leitura, um romance, um texto, quando você vai ler, o sentido, ele não está pronto, acabado, ele não está ali, ó, isso aqui quer dizer isso, e isso quer dizer isso. Não está.
é a partir do leitor, é a partir do receptor, que os sentidos vão sendo construídos. A partir do escuro, constrói-se significado. Todos os tempos são, para quem deles experimenta, contemporaneidade, obscuros. Então, contemporaneidade é justamente isso, essa construção de sentidos a partir de algo que não está explícito. E o objeto literário tem como função justamente isso, né? O objeto artístico tem essa função de propiciar no sujeito essa criação de sentidos, né? A estética, por meio da estética, o sujeito ele tem uma autonomia para criar sentidos. Lógico que o sentido vinculado àquele material, àquela proposta, àquele objeto, né? Não aleatoriamente, mas é a partir do sujeito. Então, essa relação entre objeto e o espectador e o leitor é que se cria o sentido. Ser contemporâneo é uma capacidade de perceber a sombra. Mais uma vez, Agamben, né, George Agamben, ele traz para a gente essa questão aí do que está subtendido. Então, a obra, o objeto literário, é isso, essa questão de construir sentidos a partir do que está subentendido. Então, essa obra, ela sempre tem algo que está ali e que o sujeito, ao se deparar com ela, ele vai conseguir, ele vai possibilitar essa construção de sentidos. Ser contemporâneo não apenas do nosso século, tá? Não é só de agora, não é o atual, não é o hoje. É do agora, mas também das suas figuras nos textos e nos documentos passados. Então, é uma relação mesmo de tempo. Então, esse objeto, esse produto artístico, ele é contemporâneo no sentido de que, ao trazê-lo lá de determinado período na história, de determinado século, eu trazê-lo para a realidade e fazer uma análise possível desse objeto, eu faço com que ele seja contemporâneo, com que o artista que está sendo trazido para ser analisado seja contemporâneo. Então, nesse sentido, a Agamben traz para a gente essa questão do tempo, da relação do tempo, para perceber a questão da contemporaneidade. Então, eu espero que a partir das leituras, das minhas falas aqui, apesar de breve, vocês possam ter construir, né, algumas ideias, né, e podem ficar à vontade também para falar daqui a pouco, ou se quiserem falar agora, a questão do contemporâneo, que é uma das propostas lá do fórum, para vocês colocarem um pouco aí da percepção de vocês. Então, a ideia de contemporâneo é muito subjetiva, né? Talvez o que apagou aqui, não consegui ler. Mas daqui a pouco eu volto e leio, viu, Geru? Então, a ideia do contemporâneo é mesmo essa relação com o tempo. Então, essa relação que o sujeito faz com o tempo é que faz com que algo seja contemporâneo ou não para ele. Então, talvez uma obra, para mim, é contemporânea, no sentido de que eu estou lendo, estou refletindo, estou trabalhando com essa obra, ela me traz sentidos na atualidade, e já para outro, não, porque o outro não leu, não conhece, a obra para ele é passado. Então, isso tem muito aspecto subjetivo ao demarcar o que é ou não contemporâneo. Uma outra questão, um outro conceito também, para a gente compreender um pouco aí dessa história da arte, né, na contemporaneidade, é o conceito de estética, né, que veio aí junto com a questão da arte. Quando a arte deixou de ser um trabalho manual, trabalho mesmo, desvinculado da questão intelectual, não se tinha muito essa ideia da estética. Então, com essa divisão de arte, do trabalho artístico, do trabalho manual, começou-se a pensar em um estudo da estética na obra, né? Então, a arte ela tem de origem latina, a palavra está vinculada à atividade, habilidade. Então, aí já nos remete um pouquinho aí à questão do fazer, do pegar, do trabalho manual. Herdeira do século XI, atividades ligadas à técnica e às tarefas essencialmente manuais. Quando eu estava refletindo sobre essa colocação aqui, não sei se vocês lembram, mas antigamente, algum tempo atrás, tinha uma disciplina chamada Trabalhos Manuais,
que era para fazer referência meio que à arte, né? Lá fazia trabalhos manuais com paleta de picolé, desenvolvia algumas artes ali, mas voltada para o trabalho manual. Então, depois, essa disciplina de trabalhos manuais, ela era chamada mesmo de trabalhos manuais, ela foi substituída por arte, né? Então, aí, quando começou-se a pensar em arte, na questão estética, na questão da subjetividade, porque então, até então, na disciplina de trabalhos manuais, era sugerido, né, aos alunos que todos trouxessem o mesmo material e fizessem o mesmo, que ao final fosse o mesmo produto. Então, todos teriam ali, né, todos fariam a mesma coisa. Então, onde estaria ali a estética se todo mundo estava fazendo igual? E aí, depois, caiu por terra a ideia dos trabalhos manuais e começou-se a disciplina de arte, né? E a arte hoje, a gente já vê que tem uma perspectiva bem mais subjetiva, né? Que trabalha, por exemplo, eu tenho meus meninos na escola, então eu vejo sempre, principalmente no Fundamental 1, nas séries iniciais, tem um livro de arte e que trabalha muito com objetos literários, né? E já né, conhecidos pela maioria das pessoas, e tem uma pegada também de subjetividade, no sentido de construir pensamentos, de propiciar que esses alunos analisem alguns tipos de materiais. Então, já pensando aí numa questão mais do intelectual, do subjetivo, deixando de lado a questão, né, anterior que eu havia falado, da disciplina que era trabalhos manuais. E aí surge, então, a estética em detrimento dessa arte ligada aos trabalhos manuais. E a estética, no sentido moderno, aparece somente quando a arte passa a ser reconhecida pelo seu conceito, ou seja, como atividade intelectual, separada das técnicas e dos ofícios. Então, é justamente o que eu falei, essa questão da separação do trabalho manual, né, que aí teria o artesão que produz materiais em série para vender, e aí emerge o artista, que é aquele que produz um material, e cada material, cada produto tem uma subjetividade. Então, não é uma linha de produção igual. O artista, ele não cria duas obras, né? O pintor, por exemplo, ele vai fazer 2 quadros iguais. Então, cada um tem sua subjetividade, cada um tem sua forma, né? Sua especificidade. E depois emerge aí nesse contexto a estética como ciência. Então, quando se pensa em estética e ciência, é um processo longo, porque aí quando desvincula lá do trabalho manual, do fazer, do pegar, em detrimento do intelecto, do abstrato, aí começa-se a pensar em ciência e como estudar essa estética na obra de arte, o que seria, né? Então, emerge essa ciência em consequência de um longo processo de emancipação que diz respeito ao conjunto de atividades intelectuais, filosóficas, artísticas e espirituais. Então, percebam que está bem aqui para as funções superiores mesmo do ser humano, que é a questão do pensar, do refletir, do intelectual, e deixa a questão do fazer, do pegar, mais de lado. Então, entra em cena aqui uma arte relacionada à estética. Então, a obra de arte passa a ser um produto de processo criativo a partir do reconhecimento dos mecanismos psíquicos e mentais. Então, já vem aqui a abstração. Então, ou seja, a obra de arte, ela não é mais produzida pelo artesão, que antigamente produzia, como forma de produzir, vamos fazer um vaso. Então, fazia vários vasos, mais ou menos da mesma forma, com a mesma pintura, pré-estabelecido, cores, tudo certinho, seria uma linha de produção. Então, nesse sentido, não teria ali uma atividade intelectual, teria um primeiro objeto e os demais sendo cópias, né? E quando se pensa em estética, aí tem um trabalho intelectual, ou seja, um artista, né? Um autor, um pintor, ele não vai fazer a mesma obra, né? Ele não vai publicar o livro, ele vai escrever, por consequência, ele vai escrever outro livro da mesma forma que escreveu o primeiro? Jamais, né? Então, cada obra de arte, cada produto artístico passa a ser específico, subjetivo. E aí vem a diferença entre o artesão e o artista, né? Conforme a gente já havia pincelado aí. O artesão, ele era distinguido a partir, né, do valor da obra em relação apenas aos materiais utilizados, custo e produção. Esse era o artesão. Então, nessa perspectiva do artesão, o material produzido
ele tinha um valor a partir do material que eu ia produzir, que eu ia utilizar, né? Se o material fosse caro, se a tinta fosse cara, se o papel fosse caro, a obra seria valiosa, né? Valeria mais. E poderia também, e também ele não tinha uma liberdade para se expressar a partir da obra. Poderia ser por uma encomenda, alguém mandou ele fazer. Então, não era um trabalho de abstração, de subjetividade. Era para fazer para alguém que havia solicitado, uma encomenda. Seria mais ou menos isso. E o artista ele surge diferentemente dessa ideia de artesão. O artista já vem com a questão aí da subjetividade. Então, quando ele começa a produzir as suas obras, ele já tem autonomia para escolher os materiais. E é tanto que quando a gente vê algumas obras, no sentido de assim, que quando você vai analisar, você não vê o material que foi utilizado, você vê o significado que aquele material está trazendo, né? Então, a forma vai agregar valor a partir do significado que permeia esse objeto, e não a partir do material que foi utilizado, né? Então, quando se pensava lá no artesão, né? O tipo de tinta, tudo isso era avaliado para ver o valor da obra. Já com o artista, não. A criação, ao abstrato, o subjetivo, é que tem valor, é o trabalho intelectual. Então, as obras, né, feitas pelos artistas, produzidas pelos artistas, elas passaram a ser assinadas, né? Eles ganharam valor de autoria do produto, do objeto. Os artistas passaram a escolher os seus próprios temas e cores, ou seja, antes era estabelecido, né, o que esse artesão vai fazer. É tal objeto, a partir de qual material, a partir de qual cor, né? Então, deixava de ser arte, seria um trabalho manual. O preço das obras passa a aumentar consideravelmente, né, tendo visto o valor estético, livres em função de renome e talento, e investimento no sujeito autônomo. Eu estou sem o chat, depois eu já estou terminando aqui, aí eu volto para a gente ver essas falas aí, viu, gente? É porque a hora que aparece aqui, parece clarinho no fundo da tela, eu não consegui. Então, aqui o artista passa a ser aquele sujeito criativo, né, que externa a sua subjetividade. Então, a criação passa a ser autônoma, libertando o artista das coerções religiosas, políticas e sociais da Idade Média. Então, nesse período aqui, na Idade Média, a gente ainda pode pensar na questão do artesão, porque o artesão ele não tinha autonomia, ele não ia produzir uma obra literária pensando no significado que aquilo ia gerar para a sociedade, para a perspectiva que alguém ia ter, o que conceito ia trabalhar em cima daquilo. Não, eram obras que geralmente estava a serviço de algo ou alguém, né, das relações de poder. Então era nesse sentido que o artesão, ele construiu o objeto. O estabelecimento da estética como ciência autônoma significou afirmar que o domínio da sensibilidade também pode ser objeto de reflexão. Então, sensível é que vai fazer, né, essa forma particular de cada um perceber esse objeto. Também pode ser objeto de reflexão, reconhecendo a intuição e a imaginação como chaves possíveis deste conhecimento. Trata-se de harmonizar a sensibilidade e a razão, conciliando facetas humanas constituídas de natureza e cultura. Então, aqui nós podemos pensar em estética como ligada à questão do sensível, da sensibilidade, o sentir. O que é que o sujeito sente a partir daquela obra? Ou seja, a ciência, a estética como ciência, ela vem justamente para delegar algumas situações, algumas formas, essa sensibilidade. Lógico que não pode estar totalmente desvinculada da proposta do objeto, né? Tem que ter relação com o objeto, com a obra de arte. Mas a estética, ela propõe justamente isso, essa abertura para que a obra de arte ela seja sentida por cada sujeito, né, a partir dessa relação de sujeito e obra, cada um da sua forma. Isso é estética, isso é uma consequência da estética, que não era possível lá com os artesãos, com o artesão, quando ele fazia aquele material em série. Ou seja, as pessoas olhavam, mas o significado, né,
objeto em si, ele já transmitia uma informação que era pré-estabelecida, as pessoas não tinham autonomia para refletir sobre aquilo. E a ideia da arte vai justamente contrapor isso. A arte, ela vem como forma de trazer esse sensível e que dá margem para a estética. Então, estética, ela está ligada à percepção individual do sujeito a partir de determinada obra. O que essa obra pode provocar no sujeito. Então, aí nós temos uma ciência da estética. Essas provocações, esses sentimentos, essas sensações, a sensibilidade, o sensível, né, que é particular, que é subjetivo. E aí, aqui nós finalizamos, eu coloquei aqui algumas referências, que também está lá no material de vocês. Então, para a gente começar a pensar a história da arte contemporânea, é pensar primeiro essa questão do contemporâneo, o que é contemporâneo, e pensar também o que é estética. Então, nós temos que partir do pressuposto que contemporâneo não é só o que é produzido agora, não só é o artista que está em voga agora, né? É produtos e artistas dos quais não são de agora, podem não ser de agora, mas que trazem sentidos para o agora, e também artistas e objetos que produzidos agora, que produzem sentidos agora e que produzirão futuramente também. Aqui eu vou apresentar a proposta do fórum e da atividade. Mas vocês querem falar sobre o que a gente discutiu aqui, sobre a minha fala? A gente podia retomar aqui também o chat, né? Para ver o que está escrito aqui. Deixa eu só minimizar aqui essa apresentação. Ana, quer falar? Pode ficar à vontade. Pode, se você quiser, se as meninas quiserem apresentar as indagações que foram escritas no chat, mas se você quiser falar primeiro da avaliação do fórum e até para depois construir o diálogo com eles, também eu acho bacana. Falar do fórum e da atividade aplicada. Ah, tá. Então, deixei aqui de novo. Mas aqui, ó, a Bianca está dizendo que muitas vezes usamos o termo estética para referir à parte visual de uma obra. Mas, sim, porque geralmente, e é o conceito arraigado na sociedade, né? A questão, quando fala assim, a estética é bonita, né? Porque está ligada ao visual. Só que quando a gente pensa a questão da estética na arte, né? Vai bem mais além do visual, né? É tudo que aquelas questões visuais podem me propiciar. E, para além disso, né? Tem obras de arte, por exemplo, que está vinculada ao som, às sensações, né, ao sentir, ao pegar, que produz ali essa estética, não a partir somente da visão, né, do que eu estou vendo, mas do que aquilo pode me passar. Um exemplo disso, por exemplo, é a performance, né? Então, tem a performance que, por meio da interação entre público e artista ou performador, é que vai criar esse significado. Então, às vezes, não é só olhar, às vezes também o ouvir, o sentir, tudo isso vai agregar para essa construção de sentidos na estética. Tem também uma fala aí de Ana Luísa, comentando que já leu um artista falando dessa diferenciação de artesanato e arte, que seria algo classista. Sim, eu li por alto aqui a fala dela. Eu acredito, sim, que há várias percepções e a partir de vários tempos também, né? Então, a visão que cada pesquisador, cada historiador tem a partir de determinado tempo. Aí, aqui, nos autores que nós selecionamos para trazer aqui, trouxe essa diferenciação. Mas eu acredito que não seja para denegrir nem diminuir, né, o artesão, mas eu acredito que seja justamente para mostrar essa diferença dessa produção desse objeto, né, esse sentido,
o próprio, a própria estética, que é vista diferente, que é colocada de uma forma diferente aí pelo artista, e que talvez o artesão não tenha, né, essa mesma base, essa mesma perspectiva de estética nas obras anteriormente produzidas. Mas eu acredito que sim, sejam várias perspectivas, né? E pensar aí nos historiadores das artes, eu acredito que muitas outras também podem surgir. E a Jerusa, cuida aí. Sim, pode falar. Trazer para o agora, literário, através da questão de sentido. Tá cortando, é só para mim? Quer que eu repita, professora? Quero, tá cortando. Deixa eu ver se vai agora. Tem uma dúvida da Jerusa. Melhor. Oi, tá ouvindo, professora? Acho que está cortando de novo. Tá cortando. Lê Vou para ler. a professora, por Vou favor. ler, sim. Jerusa disse: contemporâneo, então, é trazer para o agora o objeto literário para o nosso momento através da atribuição de sentidos? Isso. É nessa perspectiva. A partir do momento que eu pego uma obra que não é produzida agora, que ela foi produzida lá em 1800, sei lá, 1900, eu leio essa obra e construo sentidos a partir das vivências que eu tenho hoje, a partir do contexto que eu vivo hoje, eu faço com que essa obra seja contemporânea. Tal qual o Agamben falou, na percepção dele, no sentido do seminário, né? Que para a construção do seminário, ele trouxe vários artistas, vários autores, e que, se pensar na perspectiva temporal, não é contemporâneo, porque são autores que escreveram em determinado tempo passado. Mas a partir do momento que ele traz o autor para ser discutido no seminário que ele propõe, o autor passa a ser contemporâneo. Isso. A Cláudia Pimenta coloca algo bem interessante. Eu penso que o artesanato muitas vezes é criado com utilidade, para alguma finalidade. A arte não é feita para fins utilitários. O fim está nela mesma, em sua apreciação. Isso. É bem essa a perspectiva que o autor coloca sobre a estética, sobre a questão de quando vai diferenciar o artesão e o artista. É essa pegada mesmo aí de ter significado, subjetividade, tudo isso que envolve a obra de arte. Que talvez o artesão, ao construir o seu material, a sua obra, em um determinado tempo histórico, né? Vamos pensar assim, talvez não tenha essa construção a partir dessa questão, né, da estética. Era uma construção mesmo para expor, para vender, né? Porque hoje um material, por exemplo, um objeto artístico, ele pode até ser para venda, mas o valor dele só vai ser colocado a partir da relação desse objeto com o público, né? Um autor, um artista hoje, ele não vai produzir um material e vai falar isso aqui vale X. Não, vai depender muito do significado que aquela obra vai criar, né? Alex levantou a mão, mas antes Elísia disse: gostei demais dessa explicação do contemporâneo. Às vezes o aluno acha que estamos, entre aspas, desenterrando mortos, fecha aspas, quando abordamos uma literatura do passado. Verdade, verdade. Aí quando fala, não, e hoje, pensando aqui, vamos supor, ensino médio, quando fala para ler Machado de Assis, aí, Machado de Assis, não, isso é antigo demais, isso é não sei o quê. Quando, na verdade, cada obra, cada leitura que a gente faz, a gente tem uma perspectiva diferente e a gente consegue ser atual, né? O que a gente reflete, o que a gente pensa é muito atual. Então, as pessoas, no geral, né? Tem que pensar nessa perspectiva de arte como, independente do tempo que ela foi criada, foi publicada, é atual. E é uma das características, inclusive, da arte, né? Para ser um objeto artístico, para ser literário, tem que ser atemporal.
Porque a partir do momento que o livro, vamos colocar aqui uma narrativa, ele fala de determinado tempo específico, e não dá abertura para ficção, para se trabalhar em outros tempos, é um registro de algo. Então, perde toda a característica da arte, né? Alex levantou a mão, depois mais 3 pessoas também. Boa noite, professor Rosilene, boa noite a todos. Boa noite. Professora, só para verificar se eu entendi bem o conceito de contemporaneidade e para ver se está de acordo com o que eu já pensava. Eu acho que existem 2 momentos para analisar a contemporaneidade. O primeiro, em relação à data de criação da obra, em relação ao momento. E o segundo, em relação ao conteúdo que foi escrito e que se usa no momento atual. Me faço esclarecer melhor. Se pegarmos, por exemplo, Ilíada, a Odisseia, em termos de produção literária, ela foi produzida muito tempo. Se analisarmos em relação ao tempo de produção, ela, no momento, ela não seria algo contemporâneo. No entanto, se eu trago algo dessa obra para o contexto atual, para alguma reflexão, ela se torna contemporânea em termos de conteúdo, mas não em termos de produção. Seria nessa linha? Sim, sim. Porque a gente tem que pensar na forma e conteúdo, né? Então, quando eu penso na forma, que é o próprio objeto literário em si, ele foi produzido em determinada época. Eu não consigo tirar. Tanto que quando eu vou fazer uma análise de um objeto literário, para uma dissertação, uma tese, eu tenho que trazer a referência dele de lá, né? Eu não posso colocar como atual. Mas quando eu faço a análise do conteúdo e consigo pegar esse conteúdo eu espero que vocês entendam que não é simplesmente o que está lá, é o que está subentendido lá também, viu? Aí, quando eu trago esse conteúdo que está subentendido lá nessa obra e consigo fazer essa relação com a atualidade, com algum contexto, com algo de agora, com algo que da atualidade, torna-se contemporânea. É isso mesmo. Agora, eu sempre tenho, por exemplo, Ilíada. Se eu vou fazer a minha tese sobre Ilíada, eu tenho que trazer a referência dele. Quando foi publicado? Né? Eu vou colocar esse ano lá nesse trabalho, porque é a origem dele. Agora, quando eu vou analisar, vou colocá-lo como corpus do meu trabalho, que eu vou analisar embasado em algum outro autor ou situação, aí sim, essa análise que é embasada nela é contemporânea. Me fiz Obrigado. entender? Sim, obrigado. Obrigada a você. Daniel levantou a mão. Boa noite. Está me ouvindo aí? Sim. A professora, eu gostaria de, pelo que eu entendi, igual se a gente pegar a obra lá, aquela obra, a obra O Grito, não tem a obra O Grito? Sim. Aí que fala lá que ela foi escrita lá em 1893, né? Aí que ela, se a gente for trazer ela para a realidade, a gente consegue fazer ela se tornar contemporânea? Você está falando da pintura? Né? Ah, tá. Sim. Inclusive, em uma das disciplinas que eu fiz no doutorado, chama intermedialidade, que trabalha sobre as diversas formas que a arte se apresenta e as relações que essas formas, por exemplo, a pintura, eu encontro um livro que fala de pintura, uma pintura que fala de um livro, e assim, né? Essa relação entre manifestações literárias. E uma das análises feitas pelo professor foi essa obra, por isso que eu lembrei dela, inclusive, do O Grito. E sim, ela é antiga, mas quando eu trago, vamos para a sala de aula com essa obra, e aí eu mostro para os alunos e a gente vai fazer uma análise dessa obra.
O que essa obra nos causa hoje? Qual a impressão que eu tenho, que nós temos dessa obra hoje? Aquele grito, aquela expressão no rosto, né, daquele, do sujeito, o A espaço, solidão, né? Solidão. tudo. É uma angústia, um desespero. Esses sentimentos que eu A consigo captar ansiedade, né? ali. A ansiedade. Ansiedade. Inclusive, tem tudo a ver com o nosso fórum, né? Tudo a ver. Então, tudo isso que eu consigo pensar a respeito dessa obra se torna contemporâneo. Aí eu trago ela para cá. Ela pode representar a sociedade hoje e de uma forma tão, né? É verdade, entendi. Ah, tá. E a proposta do fórum, já dando uma abertura aí, deixa eu só aumentar aqui rapidinho. Aqui. Eu escolhi esse objeto literário. Ele é feito de Lego por um artista, é bem atual. A obra é contemporânea no sentido de ser produzida agora mesmo, sabe? Contemporânea. É uma manifestação artística e a gente já vê que é algo contemporâneo, porque só por ser feito de Lego, né? Pensar que 100, 200 anos atrás, não se falava em Lego, né? Assim, é tão popularizado. E aí essa obra aqui, ela é feita de Lego, né? Representação do sujeito. Aí, a proposta do Fórum 1 é justamente essa, a partir da análise, né, dessa estátua aqui, descreva a sensação que ela te causa, bem como o aspecto temporal a qual ela remete. Apresente argumentos retirados do material de estudo que corroborem sua fala. Aqui, né, os textos falam sobre isso, né, sobre a questão de sensação, sobre a questão de temporalidade, isso vocês podem estar falando. Mas a ideia aqui é uma análise subjetiva mesmo, porque a proposta do objeto artístico é isso, é a subjetividade. Então, eu gostaria que vocês colocassem lá no fórum, né, após fazer essa análise aí, qual né, o que essa estética aí provoca em você. Quando você vê esse objeto, construído por Lego, né, tem toda uma estrutura que nos remete ao grito também, né? Agora que o colega deu o exemplo aí, a gente consegue fazer essa relação. Mas aí vocês analisarem mesmo, na perspectiva de vocês, colocarem aí qual o sentimento, o que essa obra causa em você, e ela remete a qual tempo. Apesar de ela ser produzida contemporaneamente, ela remete somente ao agora, o hoje, o que ela pode nos trazer aí. Então, é assim, uma coisa bem subjetiva, tá? Mas lógico que é um subjetivo que tem que estar relacionado aqui, né? Então, você vai falar do ser humano, vai falar sobre questões interiores, né? Como é que na atualidade aí, né? O que a gente pode pensar quando a gente vê, a gente consegue se ver numa obra dessa, o que de mim eu encontro ali, né? Então é mais ou menos nesse sentido, né? Algo bem tranquilo, só mesmo para a gente refletir um pouco, tá? E tem também a atividade aplicada, que já está na primeira semana, foi disponibilizado, mas vocês têm aí, né, o decorrer da disciplina para vocês irem fazendo e se organizando, tem um prazo maior, até porque é um trabalho que exige um tempo maior, né, se pensarmos no fórum. Então, a ideia é você escolher um objeto artístico, mas aí você vai ver a imagem, né, você vai postar para a gente aqui a imagem do objeto. Pode ser uma pintura, pode ser uma performance, pode ser o que você quiser, né? Tal qual lá a escultura de Lego, eu trouxe a imagem, mas é uma escultura mesmo, né? O objeto original. Aí você vai escolher um objeto, depois você vai contextualizar, você vai trazer para a gente aí quem é o artista, o ano que esse trabalho foi produzido, o material utilizado, se é um quadro, uma pintura, né? O que utilizou, se é a performance, é o corpo humano, se é uma arte, né? Tem arte aí digital também, pode ter outros materiais, de qual movimento artístico que está vinculado. Esse movimento aqui a gente vai ver mais adiante, tá? Então, por enquanto, se você quiser adiantar o trabalho, aí você pode ler o material,
Ou então você pode escolher o objeto e conforme a gente for no decorrer das semanas, vendo o material, aí você vai construindo o seu trabalho. Eu acho que fica bem mais tranquilo, mas pode ficar à vontade. Porque mais adiante é que a gente vai ver, né, os movimentos artísticos. Tem arte conceitual, arte urbana, arte digital, body art, performance art. Aí nós vamos ver e exemplificar cada um dessas. Mas podem ficar à vontade para começar, podem consultar o material. É bem simples, está bem tranquilo o material. Eu selecionei alguns textos que eu acredito que vai ajudar bastante. É uma linguagem bem tranquila, não é nada assim subjetivo que você não consegue entender. Então, de forma que quando você começar a ler o material, você escolheu a sua obra. Quando você vê que ler os conceitos de cada um desses movimentos, aí de cara você vai perceber qual é que faz parte, tá? E depois você vai fazer a análise do objeto artístico e apresentar suas impressões, né? Vamos aqui à questão da estética, a subjetividade. Quais sensações foram casadas, a qual ideia remete, quais as reflexões possíveis, né? Porque quando a gente se depara aí com um objeto artístico, ele não tem uma reflexão só, não é só, não é pré-estabelecido ali o que o sujeito vai pensar, justamente por isso que é arte, né? Então, quando você se depara com um quadro, com a escultura, você tem a sua impressão, a pessoa que está com você, pode ser sua mãe, seu marido, seu filho, vai ter uma outra impressão, porque é a partir das vivências, a partir da minha bagagem cultural é que eu vou analisá-la. Então, nesse sentido, esse último tópico aqui vai ficar bem subjetivo também. Vai ser a partir de você, a partir da sua bagagem, o que você consegue perceber na obra. Agora, a primeira é escolher o objeto, a segunda é fazer essa análise, trazer, na verdade, é referenciar, né, esse objeto, esse material, e depois fazer sua análise. Tem o material, tem os 2 textos que vão embasar esse trabalho, então acredito que está super tranquilo. Mas qualquer dúvida, pode ficar à vontade, pode me contactar, pode mandar mensagem, eu estou à disposição. Ana Terra levantou a mão, mas antes, Ana Cláudia disse que gostou da proposta da A, diferente do que já temos feito nessas AAs anteriores. Mariana Guiar disse que é bem subjetiva também. E Ana Terra levantou a mão. Não, Ana, foi sem querer, eu fui bater palminha para a aula, que foi muito bacana a explicação dela. Aí eu levantei a mão, desculpa. Então tá joia. Então, podemos encerrar? Vou fechar aqui, então. Me coloco à disposição de todos, como eu disse, e foi bem sucinta, né, a discussão aqui, mas os textos que nós selecionamos também, acredito que permeiam essa discussão, permeiam essas falas, e fiquem à vontade, para perguntar, para questionar, pode me chamar, acho que lá no próprio ambiente, né, a gente tem um espaço lá para conversar também, me coloco à disposição. Professora, obrigada pela aula, pelo webinário, pelo conjunto de informações prestadas e, principalmente, pelo encaminhamento das atividades. Boa noite a todos e que tenham uma semana extremamente proveitosa. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora.